Vamos abrir a nossa Bíblia numa parábola, em Lucas 18. Tem alguém que nos visita nessa noite? Pela primeira vez? Não? Amém? Todos já são prata da casa. Estou muito feliz. A Gabi e o Rodrigo, né? Sejam bem-vindos, queridos. Nós amamos vocês. Sentimos falta nesse tempo. A gente estava em sintonia, porque eu estava falando com a Gabi no Face. Fiquei bem feliz. A Gabi disse, pastora, nós vamos voltar. Amém. A Gabi e o Rodrigo estiveram conosco desde o início. Nos alegramos com isso. E eu estava pensando como é bom ser conferencista. Sabe por quê? Que o conferencista pega o mesmo sermão e prega 75 vezes. E cada vez fica melhor. Que quando a gente prega a mesma mensagem mais de uma vez, a gente vai aprimorando a mensagem. Daí ele prega no Mato Grosso, ele prega no Uruguai, ele prega no Rio de Janeiro, ele prega na Bahia. E os públicos são diferentes e é sempre a mesma mensagem, mas, né? Glória a Deus por isso. Agora, o pastor congregacional tem que ter uma graça de Deus, né? Porque daqui a pouco o Senhor vão me achar uma chata, porque a gente começa a repetir, mas graças a Deus que a palavra de Deus ela é rica, não é verdade? E Ele vai nos dando graça, então, para que a gente continue sempre com algo novo, não da nossa parte, mas da parte de Deus para edificar a nossa vida. E eu quero te convidar a abrir o Evangelho de Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, ou a palavra da viúva persistente, também assim é chamado. E essa parábola, ela só aparece uma vez. Algumas parábolas, elas se repetem, mas essa aparece somente uma vez no Evangelho de Lucas. E Jesus, ele ensinava por parábolas. Ele ensinava por alegorias. O que é isso? Jesus contava uma história. Cada história, essa história tinha alguns personagens, tinha um enredo, mas o sentido dessa história podia ser aplicado a mim, a você, às pessoas do cotidiano e do dia a dia. Amém? Então vamos ler o que diz a Bíblia. Diz assim: a parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia esta viúva me incomoda. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que o injusto juiz diz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém. Já oramos. Essa parábola, ela é bastante conhecida, porque ela fala sobre uma mulher, uma viúva. E nós sabemos que as viúvas, naquele tempo, eram pessoas que eram um grupo excluído da sociedade. Elas não tinham renda, elas dependiam de outras pessoas para o seu sustento, elas não tinham o homem, que era então a autoridade do lar. E conta a história aqui, nós vamos vendo que Jesus começa a explicar para os seus discípulos e começa a dizer para eles sobre a necessidade de orar e nunca desanimar. Por que será que Jesus falou aos seus discípulos que eles deviam orar e não desanimar? Porque facilmente, irmãos, nós nos desanimamos.
nos nossos alvos e pedidos de orações. Não é verdade? É verdade. Facilmente nós temos um propósito, estamos orando para que Deus nos responda, ou para que Deus faça um milagre, ou para que Deus traga uma provisão. Enfim, cada um de nós aqui tem as suas necessidades, os seus pleitos pessoais. Só que, de repente, circunstâncias fazem com que nós venhamos a perder o foco daquele pedido, daquela causa específica que nós estávamos pleiteando diante de Deus. Ou então nós oramos, irmãos, e exigimos da parte de Deus que nós queremos que Deus nos dê sinais. É ou não é verdade? Sabe por quê? Porque às vezes nós temos dúvida se a nossa oração está sendo ouvida. Porque se nós temos certeza, nós não precisamos de um sinal. Mas lá no nosso interior começa a habitar a dúvida. E a dúvida é algo que o diabo semeia no coração do homem. O diabo sempre trabalha na dúvida. E Deus trabalha na certeza. Amém? Quando Satanás foi tentar Jesus no deserto, ele disse o que para o Senhor? Se tu és o Filho de Deus. Trabalhou onde? Na dúvida, na incerteza. Então nós estamos orando e nós pedimos, Deus me dá um sinal, Senhor, e Deus não dá aquele sinal. E aí nós nos desanimamos, não é verdade? Deixamos de orar, porque no nosso coração entrou o quê? A dúvida. A nossa oração é o nosso principal veículo de comunicação e relacionamento com Deus. Essa viúva, irmãos, o que essa viúva queria? Ela queria uma resposta, ela queria um veredito, ela queria uma sentença, ela queria algo da parte desse juiz. Ela tinha um pleito, nós não sabemos exatamente o que era, mas ela queria que aquilo fosse decidido, porque ela não queria mais esperar. Então, o que essa mulher fazia? Essa mulher foi diversas vezes ao encontro daquele que poderia lhe dar a resposta. Aqui nós sabemos que o juiz era quem poderia pleitear a sua causa, né? Expedir a sentença. Mas nós sabemos que todos nós, para os nossos pleitos pessoais, nós temos aquele que pode nos dar a sentença a nosso favor. Amém? E Ele é Deus. Então, essa mulher relata aqui que ela queria insistentemente que fosse respondido a sua necessidade. Então, por diversas vezes, a Bíblia diz que ela procurou um juiz injusto, ou um juiz iníquo, um juiz que era uma pessoa nécia, uma pessoa que não temia Deus, uma pessoa que não era correta, uma pessoa que não julgava segundo os critérios de justiça, mas julgava segundo os interesses que havia políticos, sociais ou econômicos naquela demanda. E aqui eu começo lendo o texto e entender que esse juiz, ele não refletia o caráter de Deus. Porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus de compaixão, Deus é um Deus de justiça. E aqui ela estava pedindo algo a uma pessoa que era injusta e que o seu caráter era mau, porque o seu caráter era o oposto de Deus. E então, irmãos, nós vemos que essa viúva, ela tinha uma necessidade e ela foi por diversas vezes a esse juiz, até o dia que o juiz decide recebê-la. Nós não sabemos aqui que distância essa viúva percorria da sua casa até a corte onde estava esse juiz. Nós não sabemos se ela tinha os recursos necessários para todas as vezes que ela precisava ir até lá. Mas nós sabemos uma coisa pelo texto, que por diversas vezes ela foi rejeitada. E isso é ruim. Amém? É ruim você precisar falar com alguém e você ir por diversas vezes. E a Bíblia diz que por tantas vezes ela batia e a porta não se abria. Você ia a um médico, você ia a um juiz, você ia a um profissional, você ia a alguém, uma autoridade que você precisa falar e essa pessoa não lhe recebe. Mas para essa viúva,
o fato do juiz não a receber não foi suficiente para calá-la. O que ela agiu? Ela agiu em persistência, até o dia que o juiz decidiu recebê-la. Vocês conseguem entender o contexto espiritual desse texto que nós estamos lendo, ainda que o exemplo seja natural? A Bíblia diz que quem pede, recebe. Quem procura, acha. Quem bate, vai ser aberto. Quando nós temos um pleito, quando nós temos uma causa, quando nós temos algo que nós queremos que Deus nos responda, nós devemos toque, 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 bater, pedir, procurar, até que o Senhor responda. Mas, na verdade, na primeira ou na segunda vez que o juiz já não nos recebe, nós já não vamos mais ao encontro do juiz. Nós já perdemos o foco, nós já nos distraímos, nós já achamos que a resposta foi negativa, porque, afinal de contas, eu orei uma semana e eu não tive resposta. Eu orei 10 dias e eu não tive resposta. Ou eu orei 15 dias e eu não tive resposta, mas quantas pessoas nós conhecemos que têm um testemunho de fé, que dizem, eu orei 15 anos, eu orei 20 anos, eu orei o tempo que foi suficiente e necessário para que a porta pudesse se abrir. Aleluia! Irmãos, essa viúva, ela estava convicta de que ela precisava uma resposta, porque ela não sabia se a sentença seria favorável a ela ou não. Ela poderia incomodar, e o juiz dá o ganho de não lhe dar a resposta, ou não lhe dar o ganho de causa que ela queria. Mas ela tinha uma convicção no seu coração de que ela precisava uma resposta, de que ela precisava uma decisão, de que a demanda que ela estava pleiteando era uma demanda justa. E aí nós vemos ali no verso 6, verso 7, diz assim, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com Ele? Para com eles? Quantas vezes nós achamos que Deus se atrasou? Quantas vezes nós achamos que Deus se calou? Quantas vezes nós achamos que Deus não ouve a nossa oração, porque no nosso coração entrou a dúvida? Mas o verso aqui está nos revelando que Deus tem um tempo para que as coisas se processem e se cumpram em nossas vidas. E nós aprendemos que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas isso é muito difícil para nós que estamos limitados aos nossos dias. Nós buscamos da parte de Deus uma resposta e nós achamos que o tempo está passando, que nós estamos envelhecendo, que as coisas não estão acontecendo e que Deus não está ouvindo e nem respondendo o nosso clamor. Mas eu aprendo aqui que todo o tempo de Deus é o tempo de um processo nas nossas vidas. Por que que Deus sempre nos mostra onde nós vamos chegar, mas Ele não nos diz como nós vamos chegar? Eu tenho certeza que todos nós aqui recebemos da parte de Deus uma promessa, pelo menos uma promessa. E essa promessa se cumpriu. As mais diversas, promessas ministeriais, promessas de casamento, promessas de profissão, promessa de família. Cada um recebeu uma promessa. Só que como vamos chegar a essa promessa? Existe algo que se chama processo. E o processo tem um tempo, e o tempo é o tempo do Senhor. Amém?
Deus nos revela onde nós iremos, mas Ele não nos revela como nós iremos. Porque se Deus nos revelasse como faria, talvez nós não gostaríamos nem de passar pelo processo ou de chegar no topo da promessa, porque todo o processo em si, ele é trabalhoso. José se tornou governador, primeiro-ministro, mas o que José precisou passar para chegar no lugar que Deus havia preparado para ele? Quem conhece a história de José? Uma história rica, já deu filme, já deu novela. Foi vendido pelos irmãos, foi escravo. Meu Deus, tudo que José passou. Só que Deus não revelou para ele o que aconteceria durante o processo. Porque é no processo que Deus vai nos aperfeiçoando. E para nós vivenciarmos o processo, nós precisamos de um ingrediente fundamental para a nossa fé, que é a persistência. A persistência é o foco. A persistência é não desistir diante dos obstáculos e das adversidades. A persistência é saber que Deus está ouvindo a nossa oração, ainda que não haja sinais de que Ele de fato está escutando. Por isso que é fé. Porque se eu preciso ver um sinal para crer, eu não preciso mais de fé, porque eu não tenho mais fé. Eu preciso de fato ver para crer. Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, sabedoria, onisciência, onipresença, Ele até pode, se assim Ele desejar, enviar um sinal. Ele pode. Mas se, para que a nossa fé seja aumentada, é necessário que Ele fique em silêncio, Ele vai ficar em silêncio. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que essa viúva teve um comportamento agradável diante do Senhor? Porque ela teve uma ousadia, uma persistência de fé. Ela se posicionou e disse: eu não vou largar do pé desse juiz enquanto ele não me responder. Existem momentos na nossa vida que nós queremos muito alguma coisa da parte de Deus. E eu queria muito casar. Quando eu queria casar, vocês dão risada, né? Eu vou contar algo. A gente tinha um grupo lá na Brasa, em Porto Alegre, que a gente ia para a igreja às 6 da manhã para orar pelos nossos maridos. Nós estamos todas casadas, glória a Deus. Mas nós não estamos mais levantando às 6 da manhã para orar. Por quê? Porque Deus nos respondeu, amém? Mas quando nós temos uma necessidade eminente ou grande, nós temos a tendência de nos posicionarmos em fé. Quando nós não temos nada, é o pontapé inicial para que nós venhamos buscar algo da parte de Deus. Mas quando eu tenho algo, às vezes aquele algo é o suficiente para que eu não me agarre em fé para buscar algo da parte de Deus. Não sei se vocês estão me acompanhando. Toda fé, todo ato de fé, ele exige da nossa parte um risco. Porque se não houver nenhuma espécie de risco, não é fé. O tempo. Vocês acham que Deus disse para Moisés: sim, Moisés, daqui 2 semanas eu vou abrir o Mar Vermelho para você passar? Não, Deus não nos dá o dia e nem a hora, mas algo nós podemos saber, por essa passagem e pelas promessas que existem na Bíblia, a nós que somos filhos de Deus e seus amados, Deus nunca chega tarde demais. Deus nunca chega tardiamente, é isso que diz o versículo 7. Está dizendo: se esse juiz injusto é mau, não tem o caráter de Deus, e respondeu prontamente a viúva, quanto mais Deus não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite.
Verso 8, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Tempo de Deus agir. Aqui, irmãos, houve uma resposta do juiz para com a viúva. E eu posso dizer que a viúva sou eu e você. Cheios de pecados, cheios de erro, necessitando da parte de Deus que seja liberada uma sentença em nosso favor. Amém? A diferença é que eu e você conhecemos a palavra de Deus e a Bíblia. E podemos, quando oramos, reivindicar as promessas que existem de Deus para todos nós. Não existe dúvida se esse decreto vai ser liberado ou não, porque a Bíblia diz que a palavra de vitória já foi liberada a nós. Deus já assinou a sentença em nosso favor. No mundo espiritual já está favorável. Mas é através da oração que nós concretizamos o que está no mundo espiritual e trazemos a existência e a luz para o mundo natural. Oração. Não existe atalho, não existe outro caminho. É só através da oração que nós poderemos nos achegar ao coração do Pai e termos a resposta e a sentença que nós precisamos para as nossas vidas. Amém, irmãos? E veja no verso 8, a linha B, diz assim: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Veja a pergunta que Jesus está lançando para os seus discípulos. Eu estou com vocês, mas eu vou. E quando eu voltar, vou encontrar fé no meio de vocês? E se existe o tema que eu mais gosto de falar de todas as Escrituras, porque para mim resume o princípio e o fim da nossa fé, é fé. A fé é o maior patrimônio que Deus pode conferir a um homem e a uma mulher. Porque se você tem fé, você não tem limites para os seus objetivos. Se você tem fé, você não tem limite para chegar ao lugar que Deus galgou para você. Se você tem fé, você não tem limite para que nenhuma enfermidade te trave. Se você tem fé, você não tem limite para não conquistar absolutamente nada, porque a fé é tudo. É a nossa grande riqueza. É aquilo que ninguém pode nos roubar. É algo transcendental. Quantas pessoas gostariam de estar aqui nessa noite e não conseguem porque não têm fé? Mas tem dinheiro na conta bancária. Mas o dinheiro não compra fé. Porque a fé é um processo particular, pessoal e intelectualizado que ocorre no interior do homem. E do homem flui para Deus. Aleluia! Irmãos, quando o Filho do Homem vier, porventura encontrará fé. Fé, certeza das coisas que se esperam e prova das coisas que não se podem ver. Isso é a nossa fé. Crer que quando nada está favorável, tudo é possível. Porque existe uma palavra que respalda o nosso pedido, a nossa sentença, o nosso veredito em nosso favor. E elas são as Escrituras da palavra de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Amém? E por que às vezes nós limitamos tanto o nosso pensamento? Limitamos o poder de Deus. Decidimos se Deus pode ou não pode fazer como se nós fôssemos os deuses. Todas as vezes que eu quero que Deus me explique
para que eu possa crer, eu estou invertendo o processo de milagre, porque a fé, ela é um milagre. A fé no coração do homem e de uma mulher, ela é um milagre. Você já viu a Deus? Não. Ninguém aqui nunca viu a Deus, porque a Bíblia diz que se alguém vê a Deus, com a sua glória, a sua santidade, é transfigurado. Ninguém aqui viu a Deus. Mas nós cremos em Deus. Por quê? Por fé. E essa fé é um milagre no meu e no seu coração. É por isso que o diabo e seus demônios trabalham para que nós venhamos a minguar a nossa fé. Porque a fé nos impulsiona a sonhar. A fé nos impulsiona a prosseguir. A fé nos impulsiona a romper desafios. A fé nos impulsiona a agir de uma forma diferente, mediante a fé. Mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da sua palavra. Então eu ouço a palavra e eu guspo aquilo que no meu coração foi gerado em fé. Ou não. Quantas vezes nós estamos orando por um milagre, por uma intervenção divina, para que uma circunstância seja mudada ou transformada, e eu acabo a minha oração, e eu profiro uma palavra que anula a resposta da oração na minha vida. Outro dia eu estava com uma pessoa, e essa pessoa me ligou chorando, e eu disse para ela, vamos orar. E eu orei com ela. E naquele momento que acabamos a oração, a pessoa disse, eu te agradeço a oração, mas eu sei que não vai dar certo. Então eu não precisava nem ter orado, porque não é a minha oração, é o interior dela, em contato com as circunstâncias, frente à nuvem de testemunhas e frente a Deus, para que o milagre da fé aconteça. Amém? Então, irmãos, rapidamente, nesta parábola da viúva, nós vemos a importância de uma posição de fé em persistência. Se Deus te deu uma palavra, essa palavra vai se cumprir. Porque Deus não é homem, nem filho do homem, para que minta ou se arrependa. Quando? Eu não sei. No tempo de Deus. Porque o tempo de Deus é perfeito. A Bíblia diz aqui que essa viúva, ela molestava, ela incomodava o juiz. E eu quero que cada um daqui nessa noite pense, cada um de nós aqui tem vários pleitos, não tem um, tem vários. Mas para você, qual é o mais importante? O que você queria que nessa noite acontecesse o seu milagre? Bom, cada um aqui tem um pleito. E eu vou te fazer outra pergunta agora. Você tem incomodado a Deus com as suas orações sobre este pleito? Às vezes nós mais reclamamos, nos queixamos, falamos do que de fato incomodamos a Deus com a nossa oração, para que a porta que está fechada se abra. Para que o milagre que nós precisamos fazer, de fato, aconteça. A Bíblia diz, quem pede, recebe, quem procura, acha, quem bate, vai ser aberto. É promessa de Deus. Mas nós não podemos nos acomodar, meus irmãos. Nós precisamos agir como a viúva agiu com aquele juiz. O que ela fez? Ela enlouqueceu aquele homem. Sabe?
Quando aquelas pessoas querem vender uma assinatura do jornal para a gente. Ligam manhã, tarde e noite, chega uma hora que tu diz, tá bom, onde é que eu assino? Sabe? Porque a gente não aguenta mais. A pessoa liga, e tu diz, não, é que eu não quero, é que eu não leio, não, mas eu te dou um desconto, mas eu te mando assim, mas eu te mando assado. A pessoa importuna, incomoda, e tu diz, eu não aguento mais, só quero me livrar de ti. Me diz onde é que eu assino. Nós precisamos ter essa atitude diante de Deus, com os nossos pleitos. Orar, orar e orar. Pedir a Deus pelo seu milagre. Pedir a Deus que Ele sentencie a nossa causa em nosso favor. Clamar. Ah, mas o Senhor não me respondeu em uma semana. Ore 2, ore 3, ore 1 ano, ore 2 anos, eu não sei qual é o tempo. Eu só posso dizer que esse tempo é o processo aonde você está e onde Deus vai te levar nele. Aleluia. Existe um processo. Como vai ser? Eu não sei. Eu gostaria que Deus me dissesse. Em 2006, Deus deu uma palavra que eu e Mateus seríamos pastores. Em 2006, vocês acham que Deus disse como seria o processo? Não. Porque Deus, Ele é surpreendente. Ele não revela para nós a forma, porque a forma pertence a Ele. Ele somente quer que nós tenhamos a mente de Cristo. Que a mente de Cristo primeiro, ela crê, depois ela entende. Mas a mente do homem primeiro quer entender, para depois crer. E se eu quero ver sinais, se eu quero ver, se eu quero entender, eu estou anulando o processo de fé. Porque eu quero que Deus faça conforme a minha humanidade entende, aceita e permite. Mas Deus não é humano, Deus é divino. Aleluia! É por isso que os mistérios e os segredos não cabem a nós compreender. Somente crer. Posso contar da Gabi? Posso? Me autoriza? Também vai dizer que não agora, né? Um dia a Gabi estava no culto e eu entreguei uma palavra. Gabi, eu te vejo com um bebê nos braços. E ela disse, pastora, eu não posso ter filhos. E o que aconteceu meses depois? Deus concebeu a ela e o Rodrigo um menino. E ela ligou para o médico disse, não, isso aí deve ser um tumor. Tu não pode ter filhos. Mas o que aconteceu no interior dela? Ela creu. Aleluia. Ela creu na palavra que foi liberada da parte de Deus. Ela creu no milagre. Ela chorou. O seu interior se alegrou. Ela não perguntou, mas como eu vou ficar grávida? Ela só disse, olha, pastora, pela ciência. Daí eu fiquei apavorada quando ela me falou aquilo. Eu disse, meu Deus do céu, que responsabilidade. Não é verdade? Porque eu pensei, Deus, foi tu, Deus. Mas eu vi. Porque Deus é quem dá a última palavra. Deus é quem tem o último diagnóstico. Agora, Deus não revelou para ela como seria o processo. Deus somente disse que faria. E é isso que Deus deseja, irmãos. Quando Ele dá uma palavra para mim e para você, nós precisamos dizer, Senhor, eu quero ter a mente de Cristo. Eu creio. Não sei como, mas creio. Aleluia. Então, irmãos, imbuídos de fé, cheios de fé, nós podemos romper todos os desafios. E podemos fazer o que diz lá no início da parábola: orar e não desfalecer. Não desanimar.
não se entristecer, não desistir. Porque o diabo sabe que se ele trabalha obstando a nossa fé, ele nos para. Se ele esfria a nossa fé, nós travamos. Se ele toca na nossa fé, todo o obstáculo é grande demais. Nós não cremos que Deus vai fazer. Nós precisamos entender como é que vai ser esse processo. E aí, em vez de estarmos com a mente de Cristo, nós estamos com a mente humana que nós temos, que é limitada, finita, pequena. Mas Deus deseja que nós tenhamos a mente de Cristo. Aleluia! E a mente de Cristo é aquela que diz assim: eu não tenho nada, mas o pouco que eu tenho já é tudo. Eu não tenho recurso, mas eu sei que o meu Deus proverá. Sabe, irmãos, eu vou contar um testemunho, e já estou finalizando. Quando eu fui fazer o meu mestrado na UBRA, o valor da mensalidade, naquela época, era mais do que o meu salário. Eu não podia pagar, nem se eu pegasse 100% do meu salário e colocasse na universidade, eu conseguia pagar o meu mestrado. Mas eu disse: Deus, tu vai prover. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou fazer. Aleluia. Fiz o processo seletivo, apresentei meu projeto, fui classificada, fiz a prova, passei e paguei as 24 parcelas. Não fiquei devendo nenhum real. Amém. Mas eu precisei crer que Deus iria fazer, porque os recursos são de Deus e não nosso. Mas quantas vezes a gente se limita, irmãos? Vai ver o preço, não, mas isso não é para mim. Na época não era mesmo. Mas Deus foi fiel. Tantas coisas nós impedimos que aconteçam na nossa vida porque nos falta persistência de fé. Nos falta fé de crer que Deus é poderoso para fazer. Eu não duvido mais nada na minha vida. Qualquer coisa que Deus disser, eu creio. Porque eu sei que Ele é a fonte. Porque eu sei que Ele é o recurso, porque eu sei que Ele é a sabedoria, e porque eu sei que a palavra de vitória já foi liberada a mim e a você. Essa viúva, ela tinha dúvidas. Ela pediu a um juiz iníquo, injusto, que sentenciasse a causa dela. Veja a condição que eu e você estamos. Temos já a palavra de vitória a nosso favor e pedimos a um justo Pai que nos ama. Aleluia! Deus não chega tardiamente na nossa vida. Ele chega na hora certa. Coloca isso no teu coração. Porque o diabo quer dizer para ti que Deus se atrasou, que não dá mais tempo, que você não vai mais conseguir, que Deus não ouve, que você tem que pedir sinal. Mentira do capeta. Eu vivi uma situação agora com o Fernando, uma situação grave, o doutor Rafael sabe, nós conversamos, e ele mesmo disse que se eu tivesse em São Leopoldo, já não teria dado tempo de chegar a Novo Hamburgo e salvar, quem sabe, a minha vida e do Fernando. E de manhã, eu estive a manhã inteira em São Leopoldo. Deus é bom. Deus chegou na hora certa. O nosso Deus é um Deus que nos socorre no momento exato, irmãos, segundo a sua vontade. Deus não é nosso empregado. Amém? Ele é soberano, Ele é Deus, mas Ele nos ama. E aqui
O verso 7, já estou terminando, diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Você acha que Deus não vai fazer justiça na sua vida? Ele vai. Ele não é o juiz injusto, Ele é Deus e Ele é Pai. Mas para que Deus venha operar em seu favor, você precisa ter uma convicção de fé, atitude de fé. Portanto, importune a Deus com os seus pleitos. Isso agrada a Deus, a sua fé. Incomode a Deus com aquilo que você quer da parte dEle. Ou você não quer, ou quer. Se você quer, clame, bata, peça, procura, que essa porta vai se abrir em nome de Jesus. Deus só deseja que nós tenhamos fé. Tenha uma atitude de fé enquanto você espera, porque Deus não se atrasa. A Bíblia diz que aquele que me guarda não dorme. Aleluia. Aleluia. Você crê nessa promessa? Eu creio. Existem tantas promessas da parte de Deus que podem cobrir a nossa vida. Você sabe que você pode dormir, mas Deus não dorme cuidando da tua vida. Aleluia! Vamos orar, se coloque em pé.